Boa noite, sejam bem-vindos, né? Essa palestra é uma palestra mais voltada em termos, assim, a gente pensou ela em termos de psicoeducação mesmo, voltada para cuidadores de pacientes aí com média alta dependência, tá? Foi uma iniciativa, né, pensando nesse público, né, de que normalmente eles são desassistidos em termos de assistência em todos os programas de intervenção, nunca se chega nesse cuidador, né, por isso que ele é chamado de paciente invisível. E é um tema que a gente quer discutir um pouco aqui com vocês. E primeiro conhecer o interesse, alguém que é cuidador, né, como é que é a relação, por que tiver interesse, né, em participar dessa palestra. Pode? Como é que é seu nome? Meu nome é Daniela, eu sou psicóloga. E nós somos psicólogos e a gente começou a fazer uma formação em TCC. E aí a gente achou interessante o tema. E trabalha com esse público? Não. Uhum. E o que te chamou, assim, especial atenção para o tema? Na verdade, foi ela, porque ela estava muito interessada. Então, nos fala. Então, eu estou interessada em neuropsicologia, né, que é uma pós nessa área. Então, a gente está junto fazendo a formação. Pensei realmente em lidar, de repente, no atendimento na clínica com alguém que esteja vivenciando essa situação, né? E pensando também, assim, em mim. Meu pai está com uma certa idade já, está com um declínio cognitivo leve, e eu estou meio que, assim, se acontecer alguma coisa mais grave, eu já quero saber como que a gente consegue, como que eu vou conseguir lidar com ele, trabalhar com ele, caso seja necessário. E quando a gente pensa numa avaliação, um rastreio, por exemplo, né, do declínio cognitivo de um idoso, por exemplo, o maior desafio é a família, como ela tem um impacto diante daquela informação, e muitas vezes eles não se estruturam no decorrer do prognóstico clínico para atender aquele paciente e se assistir, né? Porque realmente, à medida que avança, a dependência vai ficando maior, vai exigindo muito mais desse cuidador. E assistir ele, muitas vezes, é o que vai garantir maior qualidade de vida para o próprio paciente, na medida que a doença avança, né? Então, a avaliação é inicial, mas esse cuidador ele já tem que estar sendo avaliado junto com essa avaliação neuropsicológica, esse rastreio que é feito. Por isso que a gente gosta de falar que a avaliação, uma boa avaliação, ela é funcional e ela enquadra todo o contexto daquele paciente, né? E para você que está se interessando agora pela área da neuropsicologia, a parte de psicoeducação ela também acompanha, né, o tratamento que a gente faz. Porque justamente na intervenção, isso mesmo, assim, e até mesmo na devolução de uma avaliação, né, para que a gente possa envolver a família, o paciente e eles também se prepararem, né, tanto para uma hipótese diagnóstica como para um tratamento futuro, né, é importante que eles possam entender quais são os recursos que eles têm para lidar com tudo isso. Então, é uma coisa que acompanha a outra. Né? Você chegou cedo aqui hoje, né? Eu vim com estágio. Eu estou no 7º período de psicologia e aí eu me interessei pelo mesmo motivo delas. Eu também quero seguir por essa área de neurociência e neuropsicologia. E aí eu vim. Mas porque eu também estava interessada na pós-graduação que vocês têm aqui. A gente tirei as dúvidas. Que bom. Seja bem-vinda. Eu sou psicóloga, eu trabalho com idoso. Então, a gente trabalha direto, né, com o familiar, não deixa de ser um paciente invisível. Esse não é um tema que nós criamos, tá? Ele é parte de um artigo que estudou exatamente qual o impacto da demência, principalmente, mas ele não pega só a demência, pega outros pacientes né, que exigem alta dependência, tem, né, uma alta dependência. Não são independentes, né? Quando eles são independentes, mas mesmo já tem um déficit, ter cargo de paciente assim, né? Tem que ter esse olhar, que não tem como, né? Para medicação, até para alimentação, para o cuidado, a higiene pessoal.
A gente pensa, né, quando a gente faz a avaliação de atividades instrumentais, que são as primeiras que eles começam a ter dificuldade, né, de ir ao banco, mexer com situações financeiras, né, resolver coisas fora do ambiente doméstico, mas aquela que impacta mais o cuidador é as atividades de vida diária, né, de se vai acender o fogão, não deixar as portas trancadas, né, a questão do sono, janelas, é o mesmo impacto que gera numa criança, quando, né, um pai está com uma criança de 2, 3 anos, gera, né, no familiar que é o cuidador principal desse paciente, em termos de cuidados muito básicos, né, de controle, de ficar o tempo inteiro em alerta para estar acompanhando aquele paciente. E o interessante é que, apesar da família às vezes ser numerosa, às vezes só cabe para 1, 2 que cuidam daquele paciente, né? E o transtorno que gera entre essa comunicação familiar aí em relação da sobrecarga que fica sobre um dos familiares, né? E é uma coisa que quando você pensa na intervenção, se você quer chegar à qualidade de vida daquele paciente, né, dele ter um prognóstico em termos de evolução da doença mais retardado possível e de não ir, né, para esse centro de assistência, a gente sabe que quando o paciente é encaminhado para o centro de assistência, o prognóstico de vida dele tende a cair muito, como os estudos indicam, né, e principalmente esse. Então, quanto melhor você consegue aumentar a qualidade de vida daquele cuidador principal, você também está protelando que aquele paciente vá para essas casas de cuidados especiais. E o que eu observo no cuidador, às vezes o profissional, é que ele não está qualificado, capacitado, né? Às vezes você pega um empregado doméstico, cuidado do paciente, e o paciente tem demandas, né, que poderia você contribuir para a questão cognitiva, né, fazer uma atividade para que ele possa trabalhar essa questão, e você não vê isso, né? Muitos deles no celular, né, que essa muita queixa tem do cuidador no celular, muito dos que são profissionais que vão ali para cuidar, aí eles não estimulam o paciente. Também tem essa questão, entendeu? Mas o que também a gente tem visto, né, com a prática clínica é que quando tem, por exemplo, um médico de referência, uma equipe de saúde, né, daquele paciente, fica mais fácil também orientar esse cuidador formal, né, que é contratado para exercer determinado cuidado. Então, se a gente também esclarecer que aquele paciente precisa ter uma rotina estruturada, que ele precisa ter determinado estímulo, que determinada atividade possa auxiliar em relação a algum ponto que ele apresente já algum déficit, isso facilita também a gestão de todo o processo, né? Inclusive seu próprio autoestresse, né? Porque ele vai ter rotinas já pré-estabelecidas. Eu acho que essas rotinas é que eu acho que falta. Sim, e o que a gente identifica... Digamos, o sol da manhã, que faz bem para vitamina D, para os ossos, então ele tem que também ter, sabe, essa rotina não, é uma coisa que eu vejo, assim, que eu ouço, né, lá, que eu não vou na casa. Dele ficar o dia inteiro deitado. Pois é, isso aí tudo hoje em dia vem sendo estudado. Tem um artigo que vai pegar várias situações, como é que mesmo no último estágio que o paciente esteja, né, em termos de comprometimento, como que ele é beneficiado de algumas atividades em termos de neuroplasticidade. Né? Então pegou grupos de pacientes em que colocaram um paciente no silêncio total, né, um grupo de pacientes que não era estimulado de forma nenhuma, dentro do quarto, em silêncio. Outros pacientes que ouviam pelo menos ruídos e outro paciente que ouvia uma música clássica. E compararam esses 3 grupos, né? Ou seja, aquele paciente que ouvia música clássica, ele teve um desempenho muito melhor em termos de tempo, né? De vida em relação àquele que ficou ouvindo silêncio total. Então, são essas coisas muito simples que você pode fazer em termos de gestão de qualidade de vida, mesmo nesse último estágio, e que os pacientes hoje não vêm sendo assistidos, né? E orientar esse familiar, principalmente o familiar que não é o cuidador contratado, né? Aquele familiar que, na verdade, ele tem a responsabilidade em termos de tutela sobre aquele paciente, né? Que é outro conflito. Aqui no Brasil a gente tem esse outro modelo,
que realmente ele não é tão qualificado para assistir esse paciente, né? Normalmente ele fica mais em termos da questão mais higiênica daquele paciente do que de realmente assistir ele de coisas importantes para estimular ele mesmo nessa última etapa. Você? O que você interessou pela palestra? Então, me interessa pelo assunto e a Rayane me convidou no Pai da Pós, né? E eu quero conhecer um pouco mais. Você também é da área da psicologia? Sim, eu sou estudante de psicologia. Seja bem-vindo. E você, Rayane, que gostou do tema, né? Ela já respondeu. Olha, o assunto eu acho que é um assunto muito importante, né? Faço curso aqui, após, e, né, achei importante de vir. Aí eu passei a informação, eu expliquei, ela veio de uma outra amiga nossa que está tentando chegar. E é isso. Seja bem-vindo. Você conheço já, né? Bom, eu trabalho com nós, nessa enfermeira, né, e vivo essa realidade todo dia. Então, eu não fico a ver o que posso Você já trabalha com esse tipo de paciente com alta dependência, com familiares? E como é que você vê essa dinâmica hoje de assistência para esse cuidador, né? Porque você fica muito voltado para a questão, provavelmente, dos cuidados gerais para o paciente. Na verdade, assim, eu oriento o cuidado com o paciente, né? Porém, no meu serviço, eu não ofereço cuidado ao cuidador. Né? Mas isso é uma longa história, né? Mas eu oriento os cuidadores a procurarem ajuda, né, especializada por conta da sobrecarga que eu vejo vivencio no dia a dia. O que você vê em termos de sobrecarga nele? Qual é o impacto em termos, assim, que você vê que é mais significativo dentro da sua percepção de trabalho mesmo? Assim, são várias vertentes, né? A qualidade do cuidado cai, né? Muitas vezes o paciente é até bem cuidado, mas depois da sobrecarga, acaba que o cuidador vai se deteriorando porque ele quer dar o melhor ao paciente, ou seja, ele dá o que ele não tem mais. Né? E são pessoas que adoecem com muita frequência. Né? Na verdade, eu já acabei atendendo cuidadores, né, que tiveram AVC, que tiveram problemas decorrentes do estresse e da falta de cuidado. Essa pesquisa que a gente vai mostrar, né, que é a função de pesquisa, mostra exatamente isso. As doenças crônicas tendem a aparecer de uma forma até mais aguda, né? Sim. E no final, realmente tem dois doentes dentro. Na maioria das vezes eu vejo casos de doentes bem cuidados, né? De pacientes bem cuidados, e cuidadores muito mal cuidados. Né? Quando a gente consegue mostrar, né, de alguma forma, atingir que eles entendam essa necessidade, é um sucesso, é legal. Quando volta outra pessoa, né? Mas não é todo mundo que a gente consegue, até por várias condições. Sim. Não é simples, né? Não é tão simples, porque normalmente a renda da família cai, né? Os gastos aumentam, não tem muito suporte financeiro, social. Ou mesmo a logística, né? Alguém para ficar com esse paciente. É a síndrome do cativeiro, né? Que é quando o cuidador busca, né? Então, assim, e às vezes os próprios cuidadores não conseguem se desprender do cuidado, né? Isso é muito comum também. Os cuidadores ficam meio que dependentes da pessoa cuidada. Então, acho que sim, são várias situações assim, que renderiam muitos temas para você falar. Muitos temas, assim. E o mais importante é de pensar, chegar nesse indivíduo mesmo que está sofrendo, ver que estratégias são mais adequadas para cada tipo de situação que tem. Eu acho que, por mais que seja um desafio, é possível levar qualidade de vida para esse paciente invisível. A grande questão, muitas vezes, o cuidador cuida do paciente que não sabe nem o que tem. Não sabe o que tem, não sabe como vai cursar, né? Não sabe como vai ser o fim. Sim, é isso que a gente pensa dentro logo depois que você dá um retorno para a família, né? Dentro de uma avaliação, você já indicar para ele qual que vai ser mais ou menos o prognóstico daquela doença, para que tanto o paciente possa se preparar, porque muitas vezes
se é feito um diagnóstico precoce, ele pode ali tomar decisões importantes e ajudar, inclusive, aquele cuidador, né, sobre decisões, quem é que gostaria que ele cuidasse dele, de que forma, tá? Na minha visão empírica da coisa, é assim, quando você fala no começo do problema, você não consegue atingir muito, não, mas eu falo, né? Mas eu falo e refalo ao longo do tempo, né? Porque quando a pessoa acaba de receber o diagnóstico, na verdade, ele não quer nem saber, tá? Ele não consegue ouvir, porque está tudo muito turbulento. Sim. Né? Então eu percebo que as coisas vão se sedimentando ao longo do tempo. Né? Então, no segundo, no terceiro atendimento, começa a ficar um pouco mais visível. Mas eles percebem mesmo com mais clareza quando a dependência aumenta muito. Né? Porque é difícil, a realidade também é difícil. Tem a questão de enfrentamento, né? A aceitação do problema. Né? Mas o maior desafio é que eles compreendam o problema de base, porque eles se sentem muito culpados ao longo do tempo, porque o paciente muitas vezes piora, né? E eles começam a carregar uma culpa de achar que nós estamos fazendo as coisas direito. Né? E ninguém, né? Na maioria das vezes, isso não é falado para eles, que não é um problema deles. Né? Então, eles acham que está piorando porque ele não está fazendo direito. Ele está dando remédio, está fazendo tudo, está piorando, não é possível, estou tratando e está piorando. Mas eu acredito que seja falta De instrução de mesmo. instrução sobre quem está cuidando. Sobre a própria doença em Prognóstico si, da né? doença da pessoa cuidar. Entender o que é uma doença degenerativa, por que ela é degenerativa, As etapas, né, de progressão das doenças de base também. E é uma coisa difícil de abordagem, porque às vezes você tem um diagnóstico que não está bem, claro. Né? Às vezes E até mesmo selecionar uma linguagem que aquele cuidador consiga entender. Isso para mim é o primordial, porque para mim a linguagem é tudo. Né? Então eu faço analogia, o que você acredita? Eu acredito em Deus, então vamos falar, sou evangélico, vamos tentar dentro daquilo que ele conhece trazer informação. Né? E usar termos mais simples Sim, e da rotina mesmo. simplificação total. Né? Palavras que ele tem. Né? Então, mas eu caminho por essa Não, tá perfeito. E você? Eu sou a Lidiane, eu sou estudante de psicologia do quinto período e eu sou atualmente cuidadora, junto com duas irmãs minhas da minha mãe. Eu vim porque o Cláudio, a enfermeira da minha mãe, me convidou para vir. E como é que é a sua experiência junto com a sua irmã de cuidadora da sua mãe? Quais são os desafios que você vivencia? A minha mãe ela tem mal de Parkinson, né? Então, no início é muito disso que ele falou mesmo. Como a gente não tem conhecimento, a gente meio que não sabe como lidar. Mas, assim, a gente foi buscar muito sobre a doença, como que é, quais são as fases e tal. Mas, ainda assim, a gente percebe, principalmente conversando com quem trabalha, na última consulta a gente conversou com ele, que tem muita coisa que a gente poderia fazer para melhorar e a gente não faz. E acontece muito disso que ele falou mesmo, a gente se sente culpado quando o paciente ele piora. Aí eu acho que quando tem um vínculo é pior do que alguém que está pagando de fora. Não, exatamente. Quando Quando a gente fala desse paciente invisível, é exatamente o familiar. Né? O estudo e o objeto mesmo de discussão, exatamente porque tem essa questão do vínculo, tem outras atribuições ali que ele, às vezes, tem que abdicar em termos de carreira, de profissão, para assumir. Por mais que você tenha um grupo de profissionais para cuidar daquele paciente, né, ele não tem esse vínculo tão forte como o familiar tem. Então, o impacto é diferente. Tá? Então, esse estudo que a gente vai mostrar para vocês hoje, ele foi feito realmente com um cuidador familiar ou profissionais que estão muito próximos daquele paciente há muito tempo, né, e como que vai reverberar na situação de qualidade de vida dele, né? E como que correlaciona, quanto mais piora a qualidade de vida desse cuidador, piora também a assistência para esse paciente, porque ele não fica realmente disponível, né, para aquele grau de dependência. Ele vai adoecer, ele vai ter seus comprometimentos em termos psicológico, físico, social, que realmente vem a questão da culpa associada muitas vezes, né? E isso tudo vai ser um desfecho que não é tão favorável como se espera, né? Então, cuidar desse paciente, né, invisível, deve fazer parte de uma conduta clínica adequada, né? Então, assim,
a psicoeducação seria nisso, não deixe que esse familiar, cuidador principal, se torne invisível. Inclua ele, né, dentro do programa de assistência que é voltado para o paciente primário, né? Então, né, quem é esse paciente invisível é realmente, né, esse cuidador principal, que ele muitas vezes é o familiar, é a sobrinha, tia. Normalmente o impacto em termos de pesquisa é sobre o sexo feminino, só muito recentemente que vem aumentando, né, o sexo masculino. Então, normalmente é filha, sobrinha, neta, irmãs, amigas, né, noras, esposas da maioria também, que é normalmente o universo, né, desse paciente invisível. E o sexo masculino vem entrando, porque eu acho que vem mudando esse modelo, né? Eu acho que realmente tem entrado muito por causa do desemprego. Aqui no Brasil. Porque, assim, é claro que não é só isso, né? Uhum. A divisão dos cuidados da família vem sendo discretamente melhorada. Mas eu acho que hoje, o que eu vejo grande parte dos homens assumirem é porque é o filho desempregado, né? É o parente que está ali meio desocupado. E quando é a filha, normalmente, ela larga o emprego para cuidar do pai. Uhum. Filho, esposa, larga o emprego para cuidar do pai. Então, isso eu vejo com muita frequência, muito mais frequência. Mas, por exemplo, alguns familiares também do sexo masculino, porque também tem que ter uma questão, muitas vezes, de força física. Ah, sim. Né? Não que as mulheres também têm força física, mas muitas vezes paciente obeso, que está muito tempo acamado, precisa desse suporte, muitas vezes na hora do banho, de tirar do leito, né, da transferência de um leito para uma cadeira de rodas, precisa de uma força física um pouco maior. E, geralmente, alguém da família que vai ali auxilia, né, em algum determinado momento. E se tem, né, uma disponibilidade de tempo e mesmo, né, da profissão, né, se tem alguma situação de desemprego e tal, acaba assumindo um pouco mais essa responsabilidade e aí acaba também entrando como um cuidador familiar de referência dos cuidados, né? Então, a posição do homem, né, também se permitindo, né, ocupar mais esse lugar dos cuidados, né, de ter esse olhar mais sensível também. A gente tem visto cada vez mais os filhos, maridos, netos, em algumas situações que são muito especiais e muito delicadas nesse sentido também. Por qual motivo eles são chamados de paciente invisível? Né? Exatamente porque eles que vão suportar a maior carga de cuidados desse paciente, né? Ele não nem sempre isso é conversado, é feita uma escolha racional sobre quem que seria esse cuidador. Acaba caindo em circunstâncias aleatórias de desemprego, alguém que, diante da circunstância, ele não tem escolha, é forçado a largar ou reduzir a carga horária para que, né, ocupe aquele papel. E a não escolha, né, afetiva também vai gerar um impacto sobre o cuidado desse paciente. Então, aí, né, impactando também a carga social, psicológica, todo o desfecho que a pessoa que é direcionada e o motivo que é colocado também ela como cuidador principal. Tá? E, ao mesmo tempo, estabelecer também alguém de referência para os cuidados é muito importante. Porque é a partir daí também que a comunicação, por exemplo, com a equipe de cuidado, ou alguém mesmo para começar a assumir e direcionar também as outras responsabilidades e papéis, né, daquela família, é importante também que alguém possa se encarregar de algumas coisas, né, algumas responsabilidades que ficam mesmo sem dono, né, em algum momento, e, de repente, alguém de referência. Né, como se fosse um âncora, né, pelo menos para direcionar ali os outros personagens da família, para quem vai ficar as outras responsabilidades, os outros que tem, né, questão do cuidado, né, questão
da administração de medicamentos, tem a parte financeira, tem a gestão da casa, né, de compras, comida, gestão de cuidadores, higiene. Então, são vários fatores que é importante alguém ali, pelo menos, para fazer a gestão de uma forma mais adequada também. Que você normalmente escolher a pessoa que tem um bom intercâmbio com os outros familiares, que de alguma forma vai assumir parte disso, é importante. Se você escolhe alguém para ser o gestor de toda essa dinâmica, é quase que gerenciar uma empresa, tá? Que ela não tem bom intercâmbio com né? A fonte dos conflitos entre filhos é ele. Então você vê brigas terríveis, né, entre irmãos sobre a conduta que deveria seguir ou não para os cuidados, tipo assim, escolha de médico, escolha de Conduta mesmo, clínica, né? tipo de... Como fazer as coisas. Sim. O problema, assim, a grande questão é que muitas vezes você tem conflitos que vêm prévio ao problema. Isso. Né? Às vezes, o próprio conflito do próprio paciente com os familiares. Né? Às vezes é um familiar que não foi um bom pai. Não foi um bom Porque pai, a velhice não muda, né? Toda uma história, personalidade. Uma relação que já vem arranhada, né? Já vem desgastada ao longo do tempo. E aí, quando chega na situação de dependência, está todo mundo com o tempo da flor da pele e fala assim, pô, agora, depois de tudo isso, eu tenho que cuidar. Né? E aí começam os conflitos entre eles. As situações que eu vivo estão muito próximas do seguinte. Para mim é muito claro essa questão de ter um gestor. Mas dentro da família é difícil assumir, porque existem alguns comportamentos, né, se não tiver um mediador para esse gestor, um profissional que dê a autonomia para ele, os outros membros da família também têm dificuldade de aceitar como gerenciador. Porque é como se você está mandando em mim, meu pai tanto quanto o seu, né? Então, essas coisas são muito difíceis, porque se não tiver um mediador que dê essa autonomia, que os outros entendam por que ele tem aquela autonomia, se torna bem difícil. Né? Olha que isso é algo assim positivo, é que quando tem um conflito para cuidar, já é positivo, por incrível que pareça, porque o que tende a uma realidade das pessoas fugirem e alegarem para alguém. Na verdade, eu acho que o conflito maior por exemplo, né, brigar para cuidar daquele familiar, mas eu acho que o conflito maior é tipo a pessoa que é visitante. Tipo, eu tenho 2 irmãos, eles visitam minha mãe 3 vezes no ano. Aí quando chega lá, o filho dela tá bem, eu acho que o conflito vem mais disso, não do cuidado. Porque eu com minhas 2 irmãs, a gente se entende muito bem, a dinâmica é muito estabelecida, o que cada uma faz. Mas é mais isso, eu acho que o conflito é isso, quem está distante e às vezes aparece esporádico. E aparece já com uma posição sobre um julgamento. Deveria né? ser, O grande problema é o julgamento de quem está de fora. Porque quem está de fora, eu tenho um caso muito clássico, uma pessoa que estava envolvida com Alzheimer, enquanto estava morando com um filho em São Paulo, estava no começo da doença, foi até lá que tinha discutido, quando veio para o Rio, que ele teve outro processo depois de alguns meses, a pessoa estava bem pior, por conta da própria doença. E aí começou a julgar a irmã, porque você não fez isso, você não fez aquilo, se não tivesse ficado lá comigo, não tinha acontecido isso. Isso é muito complicado, né? Porque aquela pessoa que está ali, sobrecarregada, tomando o xingo do paciente que ela está cuidando. E ainda chega depois um familiar que não participa, acusando, trazendo julgamentos erráticos sobre ela. o impacto que gera de quem está distante sobre o declínio de uma demência. Né? Se você pega, até testes mesmo, você avalia o indivíduo, né, passa 2 meses, principalmente quando ele não está sendo assistido, que eu quero mais claro, né? Você vê como que o declínio ele aparece motores, cognitivos, né, de atividades de vida, a própria fisionomia muda muito. Então, quem está de fora não acompanha o dia a dia, ele sofre com o que ele vê, né? Não é algo simples mesmo. Mas é claro que a postura, né, ela tem que
eu estou distante, mas eu tenho que estar acompanhando o que está acontecendo, o diálogo. Então, assim, incentivar a questão do diálogo é importante, né? Mesmo que esteja distante, esclarecer, né? Evitar esses sentimentos mesmo de julgamento, né? Porque se alguém chega, julga, você não cuidou bem da nossa mãe, ou do nosso pai, se você pegar essa informação, né, como sendo algo que te afete, e pegar a postura contrária, de esclarecer, mostrar o que aconteceu daquele período ali em que ele esteve ausente, para que aquela situação ali esteja sendo delineada. Né? Então, o diálogo, a harmonia, buscar essa harmonia e não o enfrentamento, seria a melhor conduta. Né? Sim? O pior não é quando o de fora fala, é quando o próprio paciente que está doente afronta a pessoa que está cuidando dele. Por exemplo, vou citar o exemplo do Alzheimer também. Uma cliente do lugar onde eu trabalho tem Alzheimer, ela é agressiva com a filha dela. A filha dela é a única pessoa assim, que pode cuidar dela ainda. Ela mora no mesmo prédio do que a filha dela. De tanto ela agredir, a neta dela já não quer mais que ela fique na casa dela, né, da mãe dela. E aí a filha vai ver a mãe, mesmo prédio, só que ela é muito agressiva com a filha dela. E ela precisa da filha dela. E aí, como lidar? Então, o que a gente tenta construir junto com a família é pelo menos uma reflexão do que é, do temperamento da paciente antes do diagnóstico e o que se acentuou depois, né, do progresso da doença e o que de fato é uma alteração comportamental da doença. Né? Então, tem lá o temperamento prévio, né, o que se acentuou e o que é novo daquele comportamento. Para que a família também possa entender que aquela alteração comportamental, a agressividade e a labilidade de humor, ela faz parte também de uma alteração comportamental do curso da doença de Alzheimer, por exemplo. E para quem assume a figura de cuidador, de referência, é o alvo disso tudo. E é o mais difícil de ser gerenciado dentro de, sei lá, de um programa de intervenção, exatamente a alteração de comportamento do próprio paciente. Né, que tende, em algumas situações, até em termos de agressividade, né, o familiar ele tem que ser orientado como lidar com aquela agressividade, às vezes buscar apoio mesmo. Né, ele precisa de apoio ali naquele momento. Então, em muitas situações, ele não vai dar conta de lidar com isso sozinho. Né? A partir do pressuposto que o paciente muitas vezes não tem julgamento. Né? Então, os ataques do paciente a quem cuida não são pessoais. E isso é importante o cuidador saber para tirar aquele peso dele, porque ele acaba achando que ele está, nossa, faço tudo para você, você não reconhece, não reconhece. Aliás, não reconhece nem quem é você. Né? Então, essas coisas a gente precisa... Mas aí depende da fase, né? Do adoecimento também. Em algum caso, o paciente não reconhece nem quem está cuidando dele, quanto mais o cuidado em si, nem sabe que tem um problema. E das próprias relações que são deterioradas previamente ao aparecimento da doença. Isso vai refletir sobre, né, vamos dizer, a relação que está estabelecida ali entre filhos e o paciente. Não é fácil, é o maior desafio de enfrentamento. Né? Na hora que nós escolhemos essa palestra foi porque é o calcanhar de Aquiles de todo o programa de intervenção. É chegar nesse familiar, ter uma conduta um pouco mais harmônica para a gestão dos conflitos oriundos ali do adoecimento daquele paciente. Tanto ele, né, quando a gente pensa num programa de intervenção, por exemplo, a gente pensa, né, no ambiente, no indivíduo e na tarefa. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com a tarefa, que seria, né, da técnica que a gente vai usar, seja para trabalhar com o paciente, do médico com o medicamento que ele vai dar para aquele paciente, o enfermeiro dos manejos necessários para o cuidado, né, com aquele paciente. E a gente esquece de que a gente também tem que monitorar o ambiente, tem que monitorar o indivíduo e mais, transformar esse ciclo aí o mais harmônico possível, tá? Dentro da possibilidade. Né? Não tem milagres, não. Porque às vezes são avanços mínimos que você vai conseguindo para dar uma certa harmonia. Quanto mais harmonia você consegue para aquele ambiente como um todo, melhor você consegue prever um prognóstico para aquele paciente primário, tá? Porque quanto
pior o ambiente, mais adoecimento vai ter em todos. Então, se é uma família que está todo mundo ali junto no atendimento daquele paciente com 5 pessoas, aí provavelmente, se isso está muito tenso, aqueles 5 indivíduos, eles tendem a ter piora, né, em termos de qualidade de vida. Diante dessa situação, o que pode ser feito por esses familiares que vêm sendo denominados de pacientes invisíveis, né? Quando a gente orienta, né, em relação à intervenção adequada para o paciente, o que a gente também tenta identificar com o familiar é que ele também possa ter uma rede de suporte adequada. Muitas vezes, né, como você exemplificou bem, a questão financeira ou mesmo da logística, né, de com quem deixar o paciente para que aquele cuidador busque algum tipo de suporte. Mas a gente precisa colocar a importância da saúde mental desse cuidador, né, como um grande pilar do cuidado dele. A partir do momento que esse cuidador ele consegue ter, é óbvio que é o ideal, né? A gente vai ali orientando e incentivando essa busca. Receita, né? Cada família ali, cada indivíduo que está dentro desse papel, ele vai poder, você tem como poder indicar alguma rede de suporte mínima para eles, né? E aumentando à medida que é possível. Então, muitas vezes, né, um suporte de uma terapia mesmo, então um grupo de apoio. O grupo de apoio é muito bom, gente. Palestras, muitas vezes usar a própria tecnologia como recurso. Eu sei lá, eu não estou podendo sair de casa, mas criar um grupo de apoios interativos usando a tecnologia, né? Trazer informação, vídeo, né, no YouTube, WhatsApp com grupos que dá orientação, mães, esses grupos de mães, eu acho que eles são um bom modelo para ser transferido para esses familiares, né? Sei lá, o menino está doente 2 horas da manhã, tem sempre uma mãe desesperada ali para te dar um suporte. Por que isso não pode ser feito, né, com esses familiares que também ficam com essa figura, né, de apoio primário? Então, usar a tecnologia, tem a síndrome do cancelamento, mas sei lá, tirar um dia alguém para substituir aquele cuidador ali, para ele poder sair para fazer uma atividade que ele gostava de fazer e não tá, nesse momento não está podendo fazer, dançar, ir ao cinema. Então, são essas estratégias que têm que ser vistas, né, para amenizar o dano social que esse indivíduo ele acaba sofrendo. E um namoro, que é uma coisa que o artigo fala, até namoro, muitas vezes as relações são interrompidas em função desse papel. Conflitos de casais ficam, que estavam latentes e acabam aparecendo e sendo intensificados. Outras famílias são desconfiguradas em função de alguém que acaba saindo de casa ou não pode mudar, acompanhar marido ou vice-versa, por causa que a mãe está ali necessitando de assistência, ou o pai, e o marido ou tem que ir, a relação acaba, né, se deteriorando. E uma das coisas, né, que a gente vê bastante é o sentimento de culpa como um grande obstáculo nisso tudo. Porque a partir do momento que uma das grandes desculpas, né, justificativas que a gente encontra quando a gente oferece, né, essa necessidade de que o cuidador busque pelo menos um tempo na rotina para dedicar a si mesmo, para que ele possa, né, de alguma forma, ter alguma atividade ali, para que ele possa se reerguer, para cuidar da saúde mental e física, o que geralmente as pessoas justificam como assim eu vou deixar meu familiar adoecido em casa enquanto eu estou me divertindo, né? Mas o que a gente precisa construir com essas pessoas é que não é uma diversão, é uma necessidade. Está na ordem de uma manutenção de saúde, muito mais do que simplesmente uma Essa forma que precisa de se alimentar, de se hidratar, precisa desse momento de lazer. E eu já recebi assim, ao conversar com algum familiar nessa forma, eu falo assim, se eu estou fazendo unha, eu fico com vergonha de falar que eu estou fazendo unha, porque, né, ela tem aquele papel ali como figura, seu irmão liga, como é que eu vou dizer que eu estou ali naquele momento fazendo unha? No julgamento. No julgamento. Então, são coisas
Por que a gente está trazendo esses exemplos? Porque são esses exemplos que precisam ser trabalhados com a família, precisam ser discutidos, esclarecidos, tá? Para exatamente amenizar essa sensação de culpa, né? Esse sentimento de culpa, que eu acho que é o que mais deteriora a questão emocional desse paciente invisível, né? Por que esses familiares ficam tão vulneráveis? Né? Eles ficam vulneráveis exatamente porque, primeiro, que falta essa rede de apoio. Tá? Essa rede de apoio é a primeira que se perde quando ele se torna esse cuidador principal. Né? Ele vai se distanciar dos amigos, né? Vai se distanciar da rotina que ele tinha antes. Então, ele perde a sua própria rotina, inclusive de sono, né? Rotina alimentar, também. né, ao se distanciar do trabalho, amigos, namorados, maridos, rotinas com os filhos, né, se eu tinha que cuidados, algumas rotinas de pegar meu filho na escola que passa a ser alterado em função daquele cuidado. O impacto, gente, é como se para que um familiar consiga ter vamos dizer, uma vida um pouco mais de qualidade, alguém fica ali como no mesmo nível, né, em termos de dependência daquele indivíduo. É como se eu tivesse assim, eu passo a ser a mão daquele indivíduo, eu passo a ser a cabeça daquele indivíduo, então eu me mato como sujeito para que aquele indivíduo tenha alguma coisa. Isso é muito sério, a própria identidade dele é modificada naquele momento, né? E você perder a sua identidade junto com alguém que está ali adoecendo é algo muito sério, né? Então, criar situações para que esse indivíduo recupere minimamente a sua identidade, o que eu sou, né? Dizer para ele o que ele é, identificar, retornar isso, né, em termos de trabalho com ele. Além do papel de cuidador, né? Além do papel de cuidador, que aquilo ali é uma função que ele está assumindo, mas não deve ser pela perda da própria identidade. E talvez, né, esses momentos em que esses cuidadores consigam dedicar a si mesmos é justamente uma conexão com a identidade deles. E buscar também para que esse autoconhecimento possa ser uma ferramenta importante para que eles, por exemplo, possam identificar quando o nível de estresse estiver muito aumentado, ou então alguma situação conflituosa esteja, por exemplo, por eclodir com a família, então de convocar uma reunião familiar, de ter o diálogo também como um recurso para que possa, né, evitar, de repente, um conflito maior adiante. Então, ver que essa reunião será conflituosa, se ter um mediador, como se tem na justiça, né, a figura do mediador ali para chamar algum profissional que consiga exercer aquele papel, ou seja, é esse o caminho, não é fácil, né? Nós vivemos talvez numa cultura um pouco impositiva, né? Impositiva a partir do eu, não em partir do contexto, do compartilhamento entre tomadas de decisões, resoluções de problemas. Naquele momento ali, o que importa não sou eu e o meu pai ou a minha mãe. O que importa é quais são os problemas que nós vamos sentar ali para resolver em prol da qualidade de vida de todo mundo. É tirar a questão do poder, né, que muitas vezes acaba sendo alvo da discussão familiar, para o diálogo em prol da resolução de problema. Quem é que vai ficar com minha mãe aos sábados ou com meu pai aos sábados enquanto eu posso ir ao cinema? Como é que nós vamos decidir qual médico seria melhor para esse momento? Porque às vezes doenças acabam aparecendo comorbidades, né, que devem ser avaliadas. E essas discussões sobre que profissional que entraria, às vezes há conflito entre médicos, né? Sobre a gestão da doença, vai no cardiologista, indica um remédio, vai no nutrólogo, ele tem uma outra percepção, vai no geriatra. Então, tudo isso também gera conflito para esse debate familiar. E resolução de problemas, eu acho que deve ser o mediador entrar muito nisso, né? Estabelecer quais são as metas ali de conduta, esclarecer para aquela família e colocar o que ela consiga dialogar em função desse dado, e não de coisas colaterais que só vai tender a dissipar toda a intervenção, né, em termos de conduta familiar, em termos de gestão do paciente, né?
Quais são as motivações de um cuidador, né? Isso aí é bem interessante, porque entra aquela que ele começou a citar, muitas vezes é alguém que está ali, vamos dizer, disponível, que interfere realmente no cuidado daquele. Eu posso estar disponível 1 mês, 2 meses, mas eu não estou disponível 10 anos, 12 anos, que a gente tem que ver com prognóstico para uma demência, por exemplo. A gente fala de demência, mas uma pessoa que passou por um traumatismo crânioencefálico, por exemplo, né, ele vai requerer, né, às vezes uma vida inteira, 40 anos de cuidados com autodependência. Às vezes eu tenho 1 mês, 2 meses, 40 anos é outra coisa, tá? Então, são assuntos em termos de gestão de cuidados daquele paciente no decorrer desses anos que deve ser discutido com a família, né? Então, fatores como amor, reciprocidade, realização espiritual, senso de dever, culpa, pressão social, né? E, em alguns casos raros, até a própria ganância, né? Se é alguém que está exigindo altos cuidados e que tem uma renda financeira grande, às vezes a pessoa tem interesse exatamente porque ela tem ganhos secundários com aquele, né, o cuidado daquele indivíduo. Então, esses fatores, né, vai interferir em toda a dinâmica de tratamento e de como que aquilo impacta. A culpa, por exemplo, é um dos que mais vai gerar adoecimento para esse paciente invisível, né? A realização espiritual, ele é considerado um fator positivo e não negativo. Então, saber separar, né, entender, talvez através de uma entrevista, e muitas vezes isso não é dito claramente, você vai mais observando, vai te ajudar na dinâmica de intervenção, tá? Junto com esse cuidador principal. E como que essas motivações, né, refletem na qualidade de vida, é o que a gente acabou falando, tá? Sendo aí, eu acho que as questões emocionais sendo a que vai gerar mais impacto positivo, se ela for positiva, e negativa, se ela for negativa, né? Os fatores aí, em termos de interesses financeiros, acabam sendo resolvidos pelo próprio sistema. O sistema, ele tem uma forma de tentar coibir melhor esses fatores do que os de origem emocional, né? Principalmente os negativos, tá? Que para todo mundo, para o profissional que trabalha com saúde, ele tem mais dificuldade de lidar com os fatores estressores, né, da dinâmica ali familiar. Se tem a questão do conflito entre irmãos mesmo, é muito difícil para um profissional intervir nessa dinâmica, tá? Muitas vezes, quando ele tenta interferir, ele é retirado, inclusive, da própria programa de intervenção, né? Porque modifica, ninguém quer modificar essa dinâmica que às vezes ela é muito antiga, né, em termos de vínculos disfuncionais entre os membros daquela família. Quer complementar? E o que a gente pode nesse momento tentar intervir é que naquele momento da vida familiar, né, naquela dinâmica familiar, eles precisam adotar algum tipo de uma solução, mesmo que provisória, em prol do cuidado de alguém que eles amam ou têm um carinho muito grande. O que a gente precisa construir qual é então, o ponto de concordância, ou então o ponto que, de repente, a história daquele paciente, né, possa ter proporcionado naquela família, que vale a pena, de repente, construir um fator de motivação importante e que possa ter, de repente, para os filhos, para os cônjuges, para os pais, irmãos, enfim, a pessoa que está ali, né, à frente dos cuidados, um propósito naquela experiência. O que a gente também criar esse propósito é difícil. Quando os vínculos são negativos, né? Se eu tive aí uma relação com minha mãe, ou com meu pai, ou com meu irmão, ou qualquer familiar que foi degradada a vida inteira, você ter um propósito positivo ali naquele momento exige um trabalho de gigante, tá? Mas a ideia é que consiga tirar alguma coisa em termos de propósito, tá? Mesmo em relações degradadas. Ou mesmo, é o que a Maria também estava falando, tem a relação, né, que antes, de repente, do adoecimento já estava ali
com várias nuances e variações que se acentuam muito nesse progresso da doença, mas também tem as questões de ordem prática, que é uma questão também humana, né? Quando a gente se vê mais frágil, mais suscetível a viver uma situação que a gente precisa depender do outro, a gente também aprende a valorizar um pouco mais a nossa autonomia, a nossa independência, de repente se questionar também no dia que isso, né, vier a acontecer comigo, como é que eu gostaria que as pessoas, né, ao meu redor lidem com tudo isso também. Então, é também trazer questões, né, que são importantes para aquele momento. E às vezes é habilitar a pessoa para o cuidado. Sim. Muitas vezes a pessoa foi sempre cuidada, ela nunca foi ensinada a cuidar de alguém. Na hora que a gente está dentro de uma situação aí e como um profissional, é quase que ensinar a aprender a ler e escrever, porque a pessoa precisa aprender a cuidar de alguém, né? Como cuidar de alguém? Quais são as habilidades necessárias para isso? E com isso você vai conseguindo algum potencial em termos de ter esses valores embasados junto com aquela tarefa que ele está tendo que exercer ali naquele momento e que às vezes é um momento de anos, tá? Habilitar. Nós aprendemos a exercer o papel de mãe, nós aprendemos a exercer o papel de filho, nós aprendemos a exercer o papel de estudante, o papel de mulher, de marido. Então, muitas vezes a gente tem que ensinar aquele indivíduo ali naquela circunstância a aprender a cuidar de alguém naquelas circunstâncias que estão sendo apresentadas. E muitas vezes ele não teve na dinâmica de vida dele, né? Às vezes você sempre exerceu cargo de chefia, sempre teve situações que o cuidado com o outro não estava fazendo parte dos papéis que ele exerceu no decorrer da vida. E de repente chegou alguém ali que está precisando de cuidados, tá? A questão da reciprocidade positiva, né, foi aquilo que nós, no decorrer, acabamos falando, né? Quanto mais positiva é essa reciprocidade, mais significativa ela é em relação a esses cuidados e mais protetora em relação a esse adoecimento desse paciente invisível. É como se fosse um fator de proteção mesmo, tá? Para doenças crônicas que poderiam aparecer, tá? Então, buscar talvez gerar, né, essa reciprocidade positiva numa situação que ela está tendendo a ser guiada para um lado negativo. E também poder valorizar que essa dedicação do cuidador, né, para o paciente, isso também tem impactos no progresso da doença de ordem fundamental. A quantidade de hospitalizações que pode vir a acontecer, depois, né, que tiver uma hospitalização, a adaptação em casa, como é que aquela família vai se organizar, o cuidador também se autorizar a exercer algumas responsabilidades naquela dinâmica no ambiente de casa mesmo, e justamente de poder comunicar a eles o quanto que evitar hospitalizações desnecessárias é muito importante no prognóstico daquele paciente. Porque a cada hospitalização, a cada institucionalização desnecessária é como se descesse um degrau, né, de dependência e piora mesmo cognitiva e física para aquele paciente. Então, a cada vez, já tem um progresso natural da doença e com hospitalização ali no meio do caminho, né, isso acentua ainda mais a gravidade da situação. Questão, por exemplo, com relação a quedas, né? Que é uma coisa que as pessoas se culpam demais, que às vezes é um momento de distração, né? A pessoa escorregou no banheiro, caiu e foi realmente levou ela a ser internada em função daquilo, e às vezes com situações muito graves, que às vezes levam realmente ao óbito em função daquela queda. Tudo isso, acho que o profissional ele tem que estar ali para explicar, né? Não tem como ficar 100% alerta, né? A gente tende a fazer manejos para prevenção de queda, mas é prevenção, né? De criar situações que amenize né, o máximo possível que aquele paciente venha a cair, mas
eu estou dizendo isso porque muitas vezes assim, a pessoa se distraiu um minuto, olhou assim e a pessoa caiu dentro do banheiro. Ou mesmo no mesmo cômodo, né? Estão sentados à mesa e de repente um levanta, se vira e o outro já cai. Assim, são realmente situações que podem acontecer mesmo. Né? E a pessoa passa ali a achar, principalmente quando leva a óbito, né? De que foi ele que matou o pai ou a mãe ou aquele familiar que ele estava, sobre a responsabilidade dele naquele momento. E aí é um esclarecimento mesmo, né? Eu falo, ao explicar para ele por que o paciente, naquelas condições clínicas, ele está suscetível a quedas, o que ele pode fazer, mas é em termos apenas de possibilidades, evitar, prevenção, né? Porque às vezes pode, infelizmente, ocorrer mesmo, né? E evitar aí, vamos dizer, criar uma reciprocidade positiva sobre as habilidades necessárias para aquele cuidado. Quais são os principais motivos que contribuem para o estresse do cuidador? Né? Eu acho que um dos principais é exatamente a síndrome do cativeiro, né? De você não poder, né? Essa questão mesmo, se eu tenho que ficar cuidando de alguém para evitar cair, muitas vezes a questão de ir ao banheiro, da alimentação, né? Não ter atividades físicas associadas, de não ter amigos, tudo isso são fatores que vão contribuir para o aumento do estresse. E o aparecimento aí das doenças crônicas associadas a esse estresse. E é uma máxima, né, que pode parecer piegas, mas que é muito verdadeira. Que se o cuidador não tiver uma saúde preservada, não cuidar de si, ele não vai poder exercer o papel de cuidador. Quem vai cuidar do paciente se aquela pessoa que cuida não estiver bem? Então, é justamente construir o quão fundamental isso é, né? O quanto aquele papel de cuidador na dinâmica de cuidados é fundamental para que aquela pessoa viva bem, para que aquela pessoa tenha, né, uma vida, um cuidado adequado. Né? E se não tiver um mínimo de saúde própria, cuidado próprio, aquilo não vai acontecer de uma forma positiva. E aí, de lembrar, gente, é uma doença progressiva, né? Então, ela vai começar de uma forma branda, ela vai evoluir, mas por melhor cuidado que eu seja, eu não vou modificar, né, o curso da doença. Então, e quanto mais esse curso vai evoluindo, mais cuidado essa pessoa vai requerer, então melhor eu tenho que estar. Então, trabalhar numa conduta em que esse tempo para esse cuidador, ele seja separado. Né, para que ele possa minimamente ter uma individualidade dentro daquele processo de adoecimento do familiar. Né, ele possa fazer atividades físicas que ajudam muito, né, as atividades sociais, né, de termos de relação vão ajudar muito, de entendimento do próprio ciclo do adoecimento. Então, são processos aí que vão facilitar essa saúde dele e, consequentemente, vai prolongar um pouco a melhor qualidade de vida daquela pessoa pela qual ele está ali se abdicando da sua própria existência. Né? Porque é uma abdicação da própria existência. Tá? O que também é importante a gente avaliar com cada família é que são realidades muito diferentes. Então, tem famílias, né, que têm um suporte financeiro que eles construíram, né, ao longo da vida, ou então pessoas, né, como no seu caso, que tem mais de uma filha para dividir algumas responsabilidades, mas tem algumas pessoas também que ocupam esse papel de uma forma muito solitária e que o impacto financeiro também é um obstáculo muito forte nesse processo. Não tem fórmula mágica, né? Porque às vezes até esse impacto financeiro é gerador de culpa. Né? Exatamente. E aí o que a gente precisa refletir junto com aquela situação é tentar ver, então, o que é viável, o que é possível diante daquela dinâmica. Então, assim, não é possível deixar com ninguém. Ninguém fica com o meu familiar para que eu possa, de repente, ter um momento de cinema. Ou então né, bota na cadeira de rodas, vai dar uma caminhada junto. Ou então... Atividade junta, né? Vai fazer bem para ambos. Ou então, assim, em casa, né, um momento em que consiga, de repente, assistir um filme na televisão. Ou então, sei lá, estipula, né,
momento ali na semana para que pelo menos possa ter alguma atividade, por exemplo, de um estímulo cognitivo, que seja algum jogo mais interativo, ou então rever algum álbum, né, de fotos, rememorar algumas coisas, enfim. Atividades juntos, né? Juntos, para que possa, de repente, valorizar, né, esse vínculo, né, e ao mesmo tempo trazer para o cuidador, nessa situação em que não há nenhum tipo, né, de rede de suporte ou alguém ali para ajudar, pelo menos alguma qualidade de vida que seja mínima, né, para aquela Com situação. certeza vai ser benéfica para o paciente. Sim. Em poucas situações, não acho que ir ao cinema com o familiar, pelo menos em situações de demência, não seria impossível, né? Muita coisa dá para fazer junto em termos de lazer, ir ao parque, ao cinema, né? Fazer saídas que não sejam tão estressantes. Sair para almoçar, né? Num local mais tranquilo. E a partir do momento também que o cuidador, né, o cuidador familiar, ele se apropria mais das alterações comportamentais que o paciente pode vir a apresentar, ele vai ter um manejo também mais adequado, por exemplo, se o paciente se portar de uma forma inadequada. E não tem preconceito, então, né? Muitas vezes o que evita essas saídas é o preconceito. Porque isso pode acontecer com todos nós, né? É justamente de trazer medidas um pouco mais práticas e possíveis, né? Para que esse convívio social, esse isolamento não aconteça de uma forma que limite todo o resto. E para o paciente é muito importante ter esse convívio social. Uma cadeira no carro, como acomodar o paciente no carro. E de pensar assim, meu pai nesse momento, a minha mãe, aquele familiar, ele está doente, mas não impede ele ter atividade de lazer junto comigo. Tá? E por mais que aquele paciente, né, aos nossos olhos, talvez não consiga, por exemplo, dizer o que ele gosta mais, ou então a quem ele, né, ama, os familiares é que vão ser a referência de lembrança da história de vida dele. Né? Então, de repente, levar, né, para dar uma volta no shopping, ou então para dar uma volta no parque, ou então escutar determinada música. A emoção, gente, é uma das últimas coisas que se deteriora numa situação demencial. Né? Então, não posso lembrar daquela experiência vivida, mas eu guardarei a sensação, a emoção que eu senti ao vivê-lo. Né? O dano psicológico, né, realmente o maior, né, é a questão da ansiedade, da depressão que vem associada aí. E pensar, né, que tem muitas condutas aí que possam ser feitas quando chega nesse grau mesmo de ansiedade, a ansiedade da própria perda, né, que vem acompanhando aí esse familiar. A depressão, que seria um estágio aí, muitas vezes, que posterior à ansiedade. Então, de assistência mesmo, né? Indicar aí nesses momentos aí um suporte profissional para que amenize, né, esses aspectos ansiogênicos e o ambiente também não se tornar tão ansiogênico para aquele indivíduo. Sim. Para quem está cursando psicologia ou mesmo, né, outras áreas da saúde, uma escala que em alguns hospitais a gente já utiliza, por exemplo, para a minha prática profissional no hospital, isso foi muito importante, é a escala de sobrecarga do cuidador, a escala de Zarit, por exemplo, que tem a versão estendida e também tem a versão reduzida que já está sendo utilizada pelo Ministério da Saúde. E é uma escala que é muito importante para que a gente possa quantificar mesmo, né? E devolver para aquele cuidador familiar o quanto que aquela dinâmica de cuidado já está sendo danosa e visível de alguma forma. Porque às vezes ele não está acompanhando esse adoecimento dele, tá? Então, ter esses materiais de referência para avaliar e para dar um feedback para aquele indivíduo, alerta ele o quanto que aquela situação toda está sendo prejudicial. Ou mesmo para alguns familiares que têm uma resistência muito grande em admitir que estão cansados, né, que estão sobrecarregados, e justamente para que a gente possa iniciar uma intervenção. Né? Olha, essa aqui é uma escala, né, que pode avaliar, né, o nível de sobrecarga do cuidador e falar que isso é uma coisa que acontece. Porque tanto também tem dificuldade das pessoas trocarem essa experiência e o quanto elas se sentem solitárias nesse papel.
Então, é da gente também comunicar o quanto que isso acontece com quem ocupa o papel de um cuidador, né, naquele lugar, naquela dinâmica. E aí sim, explicar quais são os recursos possíveis, o quanto que é importante eles buscarem ajuda, né, justamente começar desse ponto para que eles possam também ter esse olhar de cuidado para eles mesmos, né? A saúde física aí, né? Imagina a própria questão do aprisionamento, né? Dentro do contexto ali doméstico, de cuidado, né? A pessoa, normalmente, ela fica quase que sentada na cadeira junto com o paciente que está acamado ali, né? Então, trazer algumas situações em que ele possa ter, né, a atividade física associada, que é uma das primeiras coisas que ele tende a renunciar dentro dessa dinâmica que é estabelecida. E a gente sabe, a atividade física, ela gera, né, recursos em termos de melhora da ansiedade, da depressão. Então, em muitas situações, para esse paciente, ela seria indicada até como tratamento, né? E ele já abdicou dela há muito tempo, tá? Então, a saúde física, psicológica, né, associada, e o pior, que é o próprio isolamento social. Então, essa seria a tríade, né, que esse paciente invisível, ele passa a ter na rotina dele, né, que é o dano psicológico associado à saúde física, né, tanto em termos da própria atividade física, mas do adoecimento, levando a ele a ter aí repercussão física mesmo, né, em termos do adoecimento crônico. E o isolamento social, que a gente sabe, o isolamento social leva a declínio cognitivo também, tá? Então, são aspectos que, para a gestão desse paciente, os profissionais de saúde ele tem que estar visualizando qual é o impacto para cada um desses, porque eles não são harmônicos, né? No sentido, tem que ter pessoas que a questão do dano psicológico estará mais presente, o isolamento social está menor ou maior. Então, para gerenciar o que seria primordial no primeiro momento, que a gente não muda tudo, tá, gente? A gente escolhe um alvo que a partir daquele alvo sendo mexido, ele vai levando a outros benefícios secundários e você pode ir aumentando no decorrer, né, do atendimento daquele cuidador. O declínio financeiro, né? Exatamente por aquilo que a gente disse, né, de eu abdicar muitas vezes da profissão, das relações que ficam prejudicadas se eu era casada, agora eu não sou mais. Tudo aquilo modifica, né, a questão do financeiro daquela família da qual eu tinha o vínculo. E muitas vezes também o que a gente observa é a dificuldade de pedir ajuda, né, para os outros membros da família. Né, de quem vai assumir algumas responsabilidades financeiras, ou então... Porque quem está ali como cuidador principal, ele que está sabendo dos gastos, né? E justamente de convocar, porque também tem duas situações, né? O cuidador familiar com receio de preocupar, ou então de pedir, dificuldade de pedir ajuda, acaba assumindo uma responsabilidade que não tem condições de assumir sozinho. Ou então, né, as outras pessoas fogem, né, daquela situação e só fica a responsabilidade mais com uma pessoa mesmo. Então, justamente, tentar convocar ali um diálogo possível, né, e a divisão de responsabilidades também de acordo com que os outros membros da família têm a possibilidade, né, de arcar com uma responsabilidade. É óbvio que vai ser um esforço, né? Ninguém conta ali, né, com aquela situação de adoecimento. Vai ser uma situação surpresa na vida daquela família como um todo, mas que vai ser um esforço para todos, né? E é justamente colocar isso como uma responsabilidade para aquela família, não, né, de repente, na responsabilidade de uma única figura. Que essa questão financeira, ela tanto pega a questão do próprio indivíduo que está como cuidador, mas de toda a família mesmo, né? Porque o custo do avanço da doença vai aumentando ali, né? Quanto mais eu tenho a preocupação de assistir aquele paciente, mais caro vai ficando os custos. E se eu não compartilho isso com outros membros, em termos de divisão dos valores que estão sendo gastos, e passo a assumir aquilo, eu já estou tendo um declínio financeiro em função de ter que me abdicar, né, da minha vida
laboral, né? laboral, que era provavelmente ajudava ali em questão de renda. Aí vai ter indicação do endividamento, né, fazendo empréstimo, um monte de coisas sociais em prol da melhora de qualidade de vida daquele familiar. E que a gente disse, né, às vezes eu estou pensando ali numa situação que é circunstancial, mas ela vai protelar no decorrer do tempo, tá? E impacta muito a questão Ou mesmo, algumas situações que a gente vê é quando o paciente era o responsável financeiro por aquela família. Né? Então, também como é que aqueles outros membros, né, que ele acaba assumem o cuidado, aposentando, né, com uma renda menor, vão se reestruturar em função disso. Né? Então, de repente, algumas pessoas que vão ter que começar também a trabalhar para conseguir dinheiro, né, e colocar também ali naquela dinâmica de cuidados, ou de repente uma pessoa assume os cuidados e a outra vai conseguir dinheiro, enfim. Tem várias situações, né, que principalmente quando o paciente era responsável, né, pela responsabilidade financeira da família, é que a gente também precisa orientar, então, quais são os recursos que eles podem buscar, assim. Eu estou me lembrando aqui de um exemplo, de um paciente que era o responsável financeiro, né, por uma família, e quando ele adoeceu, a esposa dele, que nunca trabalhou, ela se descobriu uma doceira, né, muito competente, por sinal, e ela que começou a levantar, né, financeiramente a vida, né, da dinâmica da família, e também conseguir delegar para os filhos, né, outras responsabilidades que ela nunca se permitiu, né, delegar em determinada situação. Então, o que a gente também vê em algumas situações são pessoas descobrindo talentos, né, diferentes, e que talvez se não fosse numa situação cômoda, talvez elas ficariam ali, né, naquela situação. Um papel. Exatamente. E aí elas esse protagonismo, inclusive tarefas, né? Exatamente. E também descobrindo uma capacidade, né, em si, né, de poder trabalhar, de poder batalhar, né, e nessa situação foi uma solução criativa que ela teve, né, que justamente... A criatividade, gente, ela é dentro de uma situação dessa que é tão caótica, às vezes é nossa principal ferramenta, né, buscar ter criatividade e resolução de problemas, né, todas as alternativas que se tinha ali já foram utilizadas, não deram certo, o que me resta é a criatividade, né, para que se tenha uma solução mais proativa. E justamente da gente poder também valorizar quando a gente vê essas soluções criativas de uma forma tão bacana. Né? E é os grupos de apoio que às vezes a gente insere algumas pessoas são importantes para isso, porque eu vejo uma pessoa que está passando uma mesma situação que eu, mas que ela buscou um caminho, e isso inspira a gente. O outro, quando a gente está em grupo que estão vivendo coisas semelhantes, né, eu consigo, a partir de uma outra experiência, de uma outra vivência, pensar sobre o que fazer e arrumar um outro caminho, para onde eu não via caminhos, né? E não se sentir tão solitário também, né? Saber que outras pessoas e outras famílias passam por situações semelhantes. Eu vejo que nesses grupos, né, que a gente vê para autismo, para Alzheimer, como a Brás, né? São bem legais nesse sentido, né? De que eu tenho uma rede de suporte de grupos de pessoas que vivenciam as mesmas dores que eu, tá? Quando a gente pega ali o Santo Agostinho, que ele falava, né, para os leprosos, né? E ele se sentia envergonhado de falar para eles, porque ele não era leproso, e um dia que ele fala para ele, agora vocês são meus irmãos, né? Então, eu acho que os grupos de apoio, eles têm essa irmandade, esse sentimento assim, alguém está falando de uma dor que eu sinto. Porque nós, como profissionais, muitas vezes é um saber que a gente está falando muito teórico. Eu não vivo aquilo que aquela pessoa está vivendo, eu não sinto as dores que aquela pessoa está sentindo. Então, é muito fácil, a gente não pode ser hipócrita, né? Você carregar aquela dor é diferente de alguém que está falando sobre ela. O Machado de Assis falava isso, uma coisa é eu falar sobre a morte, outra é morrer de verdade. Tá? São coisas muito distintas. E muitas vezes esses grupos de apoio, eles têm essa legitimidade de que o profissional não tem. Tá? Nenhum profissional, por mais competente que ele seja, ele não carrega aquela dor que aquele outro carrega. Né? Então, indicar esses grupos aí, a gente pode usar os virtuais também, né?
que eu acho que tem muitos legais aí, indicar para os familiares participar. Às vezes uma conversa, uma dica que a pessoa lê, já clareia muito a conduta dela naquele dia ali, em termos de abertura, né? E não de fechamento. O que prediz o sofrimento do cuidador, né? O tempo de duração desse papel como familiar, cuidador principal, né? Igual a gente falou, não é uma coisa breve, né? Essas doenças de alta dependência, elas duram anos, tá? Então, quanto mais tempo eu fico naquele papel, mais essas condições de estresse, de dano financeiro, tá? Do isolamento social, elas ficam mais evidentes, aumentando aí o nível de estresse, né? E, consequentemente, antecipando aí a internação desses pacientes nos lares, tá? Que todos os estudos indicam que ao paciente sair do seu ambiente familiar, né, da sua casa, indo para o melhor que sejam esses lares, né? O melhor, por mais que o familiar ele busque o melhor, ele vai ter uma perda, tá? Em termos de prognóstico clínico. A adaptação do cuidador ao prognóstico, o nível de morbidade do cuidador, tá? E o que se conclui sobre esse paciente invisível, gente? Deve ser tirado da invisibilidade, tá? O profissional, e mesmo ao se inserir nesse papel de cuidador, não se deixar ser invisível, nem para os outros membros da família, né? Nem os profissionais que dão suporte para aquele paciente primário ali, né? De dar visibilidade para ele, atentar que ele também faz parte do tratamento daquele paciente que está sendo alvo da minha intervenção. E o ingrediente muito importante, né, para que determinado tratamento possa seguir uma conduta apropriada, né? Não adianta nada a gente montar um plano de intervenção lindo e maravilhoso para o paciente se a gente não identificar que ele tem minimamente uma rede de apoio que possa auxiliá-lo naquele tratamento. Então, é justamente também de valorizar a figura desse cuidador familiar como fundamental no processo de tratamento e no percurso também da doença. E mais do que isso, assim, considerando que aquele paciente tem uma história de vida, aquele cuidador familiar ali também não está ali à toa, né? Porque é um vínculo muito forte de alguma forma. Em algum momento tem. As histórias dele se cruzam, exatamente, né? E ele está ali naquele papel de cuidar daquele familiar, né? E muitas vezes, gente, a gente tem que assumir o papel que nos foi colocado, ou sair dele, tá? A gente tem que ter essa autonomia. Se eu estou como cuidador, de assumir verdadeiramente aquele papel, de ter autoconfiança naquilo que eu estou fazendo, de assumir a carga que está sendo colocada ali para mim ou não. É uma escolha, né? Se eu vou escolher ser o cuidador ou não ser o cuidador, né, eu tenho que confiar nas consequências que estão vindo ali, de alguma forma, em primeiro momento. E depois, né, é evidente, não deixar que ele morra junto com o paciente primário, né, como muitas vezes ocorre, né, em função desse próprio adoecimento. Às vezes o paciente primário continua vivo e aquele cuidador morre, né, em função de todo o estresse, drama, doenças associadas que acabam aparecendo no decorrer ali, né, daquele adoecimento mesmo do paciente que era alvo primário, tá? E até mesmo, né, como o paciente, o curso da doença ele vai seguir, né, por mais que o paciente receba um cuidado maravilhoso, né, não é possível da gente frear, né, o curso da doença e até mesmo para que esse familiar... Falar sobre a morte, sabe, gente? Esse familiar precisa... o tema morte tem que ser conversado com ele, né, considerando o que ele falou das crenças, dos aspectos, né, culturais que esteja envolvido, né, dentro da compreensão dele, respeitando isso, mas o tema tem que ser conversado. Sim, sim, e até mesmo como um fator de proteção mesmo, psíquico, para que ele possa vivenciar o luto. Preparar para depois que aquele paciente falecer, o que ele vai fazer na vida, né? Sim, quais são os recursos que ele tem, a identidade, né, de fortalecer quem ele é, até mesmo para que ele possa vivenciar o luto depois, quando aquela, né, figura a quem ele tanto se dedicou não estiver mais ali. Né? Então, também
valorizar que além da sobrecarga, tem também ali a iminência de perder aquele familiar o tempo todo. Né? Então, é a dependência, o medo, o luto em vida. Né? Então, são muitas coisas que... perde antes. Exatamente. A pessoa vive um drama de sofrimento intenso de perda, tá? Que ela sonha no sentido, né, a questão do próprio pesadelo associado àquela perda, o que ela vai fazer se perder aquela pessoa. Muitas vezes o cuidador que entra no isolamento, ele acaba, o paciente que é cuidado se torna o sentido da vida dele. Sim, isso. E aí, E é que a perda da identidade, muitas vezes você vê se associada, ele não, o que eu sou, ele acabou se perdendo no decorrer ali da... Deixa de ser eu para ser o cuidador. Sim. Esse sentido, né, é importante durante o percurso, né, desse cuidado, até mesmo para que esse cuidador possa ver algum tipo de propósito naquela experiência. Né? É importante que ele possa construir um sentido em poder cuidar daquele familiar. Né? Não pode ser o único. Exatamente. Não pode ser o único, para que ele, lá na frente, possa também ter recursos próprios para lidar com aquela perda e continuar a viver. Muitas vezes o cuidador, a gente vê, né, chegando nesse ponto, né, em que o paciente vem a falecer em frangalhos, né, muito frágil, tanto em relação à saúde mental como à saúde física também. Né? E o que a gente precisa, né, cultivar durante todo esse acompanhamento que a gente tem a fazer é justamente de não deixar que a situação se torne tão frágil nesse ponto. Né? Para que ele também possa buscar ajuda, recursos, uma equipe, né, de profissionais. E médico, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fono, nutricionista. Eu estou esquecendo de alguém? Não. Você imagina uma pessoa que não tem recursos e vai buscar isso no Estado. Pois o Brasil é um país miserável. O primeiro drama nosso é esse, né? Da miséria em todos os... Mas sabe que... Pior ainda, né? Que tem, além por exemplo... de doente naquela condição... O que a gente vê... Mas assim, tem ambulatórios pelo SUS que são muito bacanas, assim, em relação, por exemplo, a cidades um pouquinho menores. Tem ambulatórios para grupos de terceira idade que funcionam e tem profissionais ali de referência para aquela comunidade. A UNAT da UERJ. Também tem o Mequinho em Niterói, que é uma parte do Antônio Pedro, né, que também proporciona um serviço de qualidade. Também a rede social de apoio é muitas vezes religiosa também. Sim. Né, que muitas vezes tem uma rede ali de apoio, né, que as pessoas buscam ali numa relação mesmo, né, na igreja ou a comunidade a que pertencem e que pode buscar esse tipo de suporte. Então, sim, nós temos uma situação no nosso país muito delicada, mas tem formas da gente buscar isso. Acho que a questão de assistência social... Eu sou voluntária numa igreja e a paciente não tem dinheiro para ir para consulta. Sim. Não, esse o drama primário é financeiro, né? Precisa de uma condição, dá para ir no ônibus. É difícil. Porque muitas vezes tem o serviço, mas a pessoa não tem como se deslocar ele. Tá? Mas sabe o que eu vejo também? É que falta informação de algumas, por exemplo, algumas ONGs, ou então algumas instituições que ajudam, né, esses pacientes e essas famílias. Né? Isso. Eu também tem trabalhos e projetos muito bacanas, muito. Sabe Assim, que vocês chegaram aqui, vocês viram a fisioterapeuta aqui, Ana Paula, exatamente pedindo para que divulgasse para vocês um projeto da Veiga voltado para cuidadores da hidroginástica, né, que vai começar agora, neste semestre, como trabalho de graduação, né, de conclusão de curso, de uma fisioterapeuta. Essa paciente. Mas voltada para os cuidadores, né? Como é que vai acessar esse projeto? Pois é, eu pedi para ela enviar para a gente, né, as informações e aí a gente liga por Ina que a gente passa, tá? O SIGA também, que é um centro integrado de geriatria em Botafogo também, está proporcionando agora um grupo de suporte para os familiares
lugares também, Lugar, tendo lugar. uma consciência, né, de poder cuidar dessa figura do paciente invisível de uma forma mais cuidadosa. Aqui o INA, né, trazendo justamente essa A palestra gente pra viu gente um dos pacientes que nós convidamos, né, o familiar, não posso ir porque eu não tenho como deixar. Então, foi uma das maneiras que nós arrumamos, foi de tentar transmitir minimamente online, para que as pessoas pudessem ter uma ideia, né, de o que seria esse paciente invisível, porque muitas vezes ela nem se vê nessa invisibilidade, né, como um paciente que precisa de cuidado tanto quanto aquele que ela está cuidando, né? E às vezes até mais, dependendo da situação, é mais emergente você cuidar dela, né, e depois ela estando bem para que ela consiga realmente ali dar continuidade no paciente primário. A gente, no máximo, é o que a gente queria compartilhar um pouco com vocês, né, esse debate de tema, né, eu falei lá nas redes sociais, eu vi alguém elogiando o tema, não é nosso, tá, o paciente invisível é de um artigo, a gente só traduziu, tá? Esse artigo vocês vão mandar. Podemos mandar, tem em que ele vai falando mesmo, né, de quais são as vulnerabilidades desse indivíduo que se torna o cuidador principal. E diferente, né, de nós aqui no Brasil, que às vezes a gente contrata essa pessoa para ajudar ali na dinâmica, em outros países é realmente um dos familiares que acaba assumindo esse papel, tá? E é nesse modelo que ele foi feito, estudado, para o cuidador familiar que assume essa função que nós temos, né? Por mais que eu contrate alguém para ficar cuidando do familiar, ele é só um contratado. A responsabilidade e os conflitos não são menores, tá? Em termos de gestão do atendimento. Às vezes são até piores. São dramáticos, inclusive. Mas no máximo, a gente manda, tá? Os artigos, os slides, tá? A gente agradece demais a contribuição. Se quiser fazer alguma pergunta, também fique à vontade. Vocês já se apresentaram, gostei de conhecê-los também, no sentido de ver os interesses, né? Pelo assunto. Quem gosta da neuropsicologia, sejam bem-vindos. Esse mundo tem muito para avançar. Tá? Bem, obrigada, né? Que agradeço. A gente que agradece.